Mas vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Então, a ideia era estudar dois tipos de projeções particulares, com projeções de perspectiva e projeções paralelas. A ideia era começar com uma situação concreta, no caso, experimentos com luz e sombras, geradas pela lanterna do celular, no caso da projeção de perspectiva, ou com a luz do sol, no caso das projeções paralelas. Feito isso, nós vamos abstrair, vamos fazer isso agora, né? Depois terminar de corrigir a parte concreta, para depois responder coisas do concreto de novo. Né? E aí, vocês se organizaram em equipes e cada equipe ficou com dois objetos. Né? Tinha um objeto 3D, que era o tubo vazado, vou ficar aqui. Tinha um objeto 2D, que era o triângulo, que você tinha que fazer um furinho. E tinha um objeto 1D, que era o lápis. E a ideia era estudar as sombras desses objetos, seja com a lanterna do celular, seja com a luz do sol. E assim, as perguntas típicas eram, né? Será que comprimento preserva? Será que proporção preserva, né? Você segura o lápis no meio, né? Será que a sombra do seu dedo, que está no meio do lápis, vai estar no meio da sombra? Será que preserva paralelismo? Será que preserva perpendicularidade? Coisas do tipo. Aí nós vimos isso com lápis, nós vimos isso com triângulo, e agora nós vamos ver com tubo vazado. Então, todo mundo trabalhou com tubo vazado, menos uma equipe não trabalhou com tubo vazado. Todo mundo vai ter condição de responder e participar desse aí. Né? Então, as arestas do tubo vazado têm todos os mesmos tamanhos. O mesmo acontece com a sombra dessas arestas? Não preserva. Não preserva o tamanho. E essa não preservação acontece tanto com a luz da lanterna do celular quanto a luz do sol. Exato. Existe alguma configuração para qual a sombra do tubo vazado seja semelhante a essa figura aqui? Sim. Como que foi na lanterna? Como que vocês conseguiram isso? Na lanterna, né? Na lanterna, como vocês fizeram? Bem, na lanterna não existe. Não deu para conseguir assim, colocar assim? Como que vocês conseguiram? Só se... eu acho que assim, deixa eu colocar. Vai lá. Me corrija se eu estiver errado. Se você distanciar muito a lâmpada do objeto, você vai conseguir algo semelhante. Mas lembrando que o cubo que a gente tinha em mãos, as arestas não eram arestas. Elas tinham uma certa espessura. Então a sombra que você estava vendo assim era uma falsa sombra. Se você aproxima a lâmpada do cubo, você vai ver que ele dá uma distanciada. Mas não tem uma configuração que seja longe, onde fica assim? Só se a lâmpada estiver bem longe. Muito longe? Mas se você muito longe, não. Agora, se a aresta do cubo fosse mais fina um pouco, que aí por isso que eu digo uma falsa aresta, porque a aresta não tem espessura. Porque essa banda, ela está tapando, né? Exato, ela está tapando a diferença que teria da perspectiva. Arestas que são perpendiculares no cubo vazado, tem sombras que são perpendiculares ao mercado de projeção, ou seja, coisas que estão perpendiculares no cubo vazado, quando você vê a sombra, vai ser sempre perpendicular também? Coisas que estão perpendiculares? Sempre não, mas não é aquela configuração em que você coloca, claro, é um cubo, as faces opostas são paralelas. Então, se você coloca uma das faces perpendicular aos raios, aí essa sombra ela pode ter também as arestas, pelo menos da face que você está vendo, né? Pode voltar no outro slide aí, professor, para explicar melhor, tá meio estranho. É a figura? Não, da figura. Não, lá, no outro slide, onde tem a pergunta da letra B. Isso, nessa posição. Sim. É a única em que você consegue ver que algumas, não todas, algumas arestas são perpendiculares. É a única, em qualquer outra vai ver a
na luz do sol? Eu lembro que na luz do sol, parece que a gente conseguia ver as perpendiculares. Mas independente da posição? Não. Não, era só uma posição. Só nessa posição. Algumas posições e algumas posições. Ficou mais visível na luz do sol, pelo menos no celular. Então, eu não sei se vocês recapitulam, né? Mas essas projeções não preservam quase nada, se você está com qualquer configuração, né? Elas não preservam quase nada. A única coisa que tem preservado, no caso das projeções paralelas do Sol, né? Da matéria do Sol, são proporções. Então, esse áreas que são paralelas no tubo vazado, tem sombras que estão paralelas no reparo de projeção? A luz do sol vai outra lanterna. As sombras preservam paralelismo, coisas que estão paralelas. Depende da posição. Depende da posição. Sim. Naquela mesma posição, Sim, é verdade. algumas. Essa aqui, né? Nessa posição, assim como tem arestas perpendiculares, tem arestas paralelas. Mas em geral, Não. Tá certo? E na luz do sol? Será que, independentemente de como se cuide o cubo na luz do sol, as arestas que são paralelas no cubo são projetadas como paralelas no anteparo? Também. Qual é a questão de vocês? O que vocês acham? Sim ou não? Respondemos não. Estou achando que não, né? Mas eu vou mostrar que sim. Preserva paralelismo. A luz do sol, né? O pôr do sol bem distante, de tal forma que os raios chegam em paralelo, preserva paralelismo. Nós vamos dos dois meios. Se quiser ter. Muito bem. Vamos passar. Quem trouxe a folhinha? Muito bem. Vamos fazer a atividade 6. Tá certo? Vamos fazer a atividade 6. E agora sim, ó. Deixa eu avisar, porque toda oficina que eu dou dessa aqui, sempre acontece essa situação. Desenhe a lápis um diagrama representando o ponto de luz, alguns raios luminosos que dele emanam e como eles atingem o anteparo. Você vai ter que desenhar um anteparo, não vai? Como que você desenharia um anteparo? O plano de projeção. Como que você vai desenhar um anteparo? Sabe como muitas pessoas desenham um anteparo? Desenham assim, ó. Aí fala, eu vou dar um anteparo assim. Agora, qual a dificuldade de desenhar um anteparo assim e não desenhar ele assim? Não. Eu estou desenhando o mesmo anteparo. Qual é a dificuldade em desenhar um anteparo assim? Se não conseguir desenhar as projeções dele. Exatamente. Eu vou pedir ali, coloca um triângulo e agora vê a sombra do triângulo. Se você desenhou o seu anteparo de perfil, de ladinho, como você vai ver a sombra do triângulo lá? Aqui dá para ver, né? Então, cuidado que eu sugiro a vocês. Na hora de resolver essa questão, desenhe um anteparo, desenhe um plano de projeção inclinado. Desenhe assim, né? Tá bom? Pode ir fazendo uma folhinha aí. Lembrando que eu vou sortear um livro no final da oficina, tá? Esse livro aqui. Compraram? Não. Então, vou sortear. Não, esse aqui. Ali, secretaria. Não tinha mais? Acho que não. Eu hoje estou comprando assim. O Teorema Vivo do Cedric Lamy, que ganhou uma medalha Fields do francês, né? É para fazer o desenho, quero ver o desenho. Vocês vieram nus para a oficina? Nós somos
falar com ele, talvez eu vou falar para você. Aí, como é que essa projeção vai aparecer lá? Você não adequada, vou usar uma régua aqui. Ó, para participar do sorteio tem que, primeiro, ter trazido a folhinha. Segundo, tem que me mostrar o desenho que fez. Não precisa estar certo ou errado, tem que me mostrar. Tira a foto da folhinha digital, PDF. Poxa, PDF. Vou valorizar quem trouxe material, né? E eu não consegui tirar porque eu amarrou. Isso, mas que foi? É o item A, tá? Deixa eu ver o desenho de vocês. Pronto. Colega. Você está brigando também? Tem que fazer o item A, atividade 6. O negócio é vestir a calça. Os raios saem de gasómetros. Então é isso aí. Não, a gente vai corrigir. Não, eles chegam com as paradas. Se der presente? Quem quer vir aqui no quadro e mostrar o que fez, ganha uma lembrancinha. Quem quer vir aqui? Não precisa acertar, é só vir e fazer para a gente discutir. Fazer é possível. Hã? É fazer o desenho. É, fazer o desenho. Muito bem. Tinha
Não olhem a perfeição do desenho, tá? Pincel aqui na mão. Ele está funcionando. Tá. Então desenhe a lápis no diagrama representando pontos de luz, alguns raios luminosos que dele emanam e como eles atingem o anteparo. Está ali o ponto de luz. Aí é para fazer um triângulo, né? Não, primeiro o raio de luz. Ah, tá. Vai ajudar muito. Mostre para os seus colegas. Vocês imaginam que ele sai daqui. Não consegui mais nessa vez. Alguém tem alguma objeção com relação ao desenho do colega? A não ser que tá horrível. Qual é a reclamação? Qual é a reclamação de vocês? O pincel era para Esse problema não foi o pintor, foi só o pincel mesmo. Só o pincel? É. Não dá para ver? Tem que porque usar a preto. lâmpada tá fraquinha. Vê preto, sei lá. Tem aqui uma apagador. E aí? Melhorou? Tá bom? Alguém fez diferente disso? Não? Tá. Essa é a primeira bolotinha. Agora vem a segunda bolotinha. O que a segunda bolotinha é? Você tem que desenhar um triângulo aí. Desenha um triângulo agora. Vou aproveitar os raios, né? Claro. Eles emanam em outros lugares. Desenhou um triângulo. Agora ele pede para desenhar a sombra desse triângulo lá no plano de projeção. E aí? Sim? Ok. Exatamente aqui, a folhinha para você. Eu ganhei, vocês nem ganharam. Alguém tem alguma dúvida? Ah, é um Ele negocinho. vai até o Conta isso aqui. ponto 6, ele vai até Você vê um essa linha quadrado. mesmo. Depois eu gosto, vou levar para o nosso quadrado. É, porque na verdade sim, né? É. Sendo um plano, isso na verdade é a representação do plano. Que está considerando o plano como infinito, né? Ele não para aqui, ele vai até a vida para cima, para baixo, etc. Alguém tem alguma pergunta disso? Eu não sei se vocês estão percebendo, ou já atinaram, para o fato que aqui tem uma função. Vocês estão vendo uma função aqui? Tem uma função. O que a função faz? Para cada ponto do espaço, você está fazendo associar um ponto do plano, que é a projeção. Uma projeção é uma função. É uma função que vai do espaço todo, entre aspas, né? Quase todos os pontos,
desse ponto de projeção aqui, tá? Vamos passar para o próximo. Façam o B, por favor. O B da atividade 6. Mas aqueles que chegam à Terra não, os raios do Sol se comportam assim. Mas os que chegam à Terra os raios do Sol. É uma facilidade do Sol. Todos os pontos do Sol chegam lá. A primeira pergunta é as crianças desenham essa. A segunda é mais pior que a terceira pergunta é quais são aqueles raios? Quais são os que chegam à Terra? Segurando a parede. Já chegaram a uma decisão? Muito bem. Pergunta B, né? Pergunta 1. Quem acha que é a melhor representação do Sol entre as crianças? É o A, levanta a mão. Das crianças é o Quem acha que é a melhor representação das crianças, mais comum? É o B, levanta a mão. Das crianças não. E da C? Então todo mundo foi unânime que as crianças desenham o Sol sendo A. É isso? Agora, pergunta 2. Qual representação do Sol é mais fiel ao comportamento dos raios de luz? Quem acha que é A, levanta a mão. Quem acha que é B, levanta a mão. Você levantou a mão lá? Mas tem que levantar, perguntei por ele aqui. Você levantou? Então, vamos de novo. Quem acha que a representação mais fiel é o A, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que é o B, levanta a mão. O B. Quem acha que é o C, levanta a mão. Quem acha que não é nenhuma dessas três, levanta a mão. Quem me defende o C? Por que o C ele é mais fiel à projeção, né, dos raios do Sol? Quem me explica por que escolheu o C, não escolheu o B e não escolheu o A? Porque eu estou vendo todas as paralelas. Aqui? Sim. Não, por exemplo, essa é paralela a essa, não é? Não, ali embaixo. Essa aqui? Não, ali. Essa de cima, ela é paralela. Essa aí. Mas essa aqui é paralela, essa aqui, por exemplo, essas duas são paralelas? Não. Eu acho que é bem você fazer uma análise ponto a ponto. Você pega um pontinho aí da borda aí. Vai ter todas as setinhas que ele fez por ali, né? Pega outro ponto, né? Eu pensei assim. Alguém pensou diferente? Tá. Alguém conhece a história do Eratóstenes? Alguém sabe da história do Eratóstenes? Por que Eratóstenes é famoso? Um nome muito famoso nessa sala. Por que ele é famoso? Alguém conhece a história? Não? Não, vocês não fazem licenciatura em matemática? O Eratóstenes é famoso. Ele aparece em algum momento. Nunca vi na história do grego.
queria saber qual é a circunferência Do Sol. máxima da Terra. Aí ele observou que num poço, num certo lugar fazia sombra e no outro não fazia sombra. Aí ele falou, é porque não é plano, deve ser esférico. Aí ele mediu uns ângulos, pediu para alguém medir a distância de Alexandria a Siena. Já ouviram essa história? Qual? Você pode ver que a gente vai falar o sim, mas eu não estava. Então, uma das hipóteses para esse cálculo feito pelo Eratóstenes é que os raios do Sol chegam paralelos, tá certo? Então, tem livros que desenham assim, tá certo? Tem livros que desenham assim. Então, a maioria de vocês está dizendo que esse desenho está errado, do ponto de vista de propagação dos raios do O que Sol. o desenho da letra C está querendo mostrar é que de todos os pontos, como ele falou, o colega falou, de todos os pontos do Sol emanam raios para todas as direções. O da letra B está concentrado apenas aqueles, digamos, que vêm direcionados a gente. Então, alguns pontos da letra C estão representados na letra B. É mais fiel quando a gente quer ver, por exemplo, como é que os raios chegam na Terra, não como eles saem do Sol. Então, é por isso que esse desenho B, ele tem um problema. Ele tem um problema. Você disse tudo. A gente está interessado em como os raios do Sol Chegam na Terra. Mas, na verdade, o desenho que você teria que fazer É a Terra e os raios do Sol chegando lá. Isso, exatamente. O desenho que você teria que fazer é aqui a Terra, tá certo? E ver os raios do Sol chegando aqui. Esse desenho é melhor do que aquele, porque aquele, o ITB, pode dar a ideia que os raios estão saindo paralelos, mas eles não estão saindo paralelos. Eles estão saindo como vocês todos escolheram, né? Aliás, é a primeira vez que eu dou essa oficina e a grande maioria escolhe o C. Parabéns, parabéns. Por quê? Cada pontinho da superfície do Sol está tentando emanar raios de luz para as direções possíveis, né? Tá certo? Ele só não consegue emanar raios de luz para dentro do Sol, né? Inversão de pontos por esfera. Então aqui, ó, tá vendo? Para cada ponto você tem um desenho do cabelo de cebolinha, né? Tá vendo? Sai para cá, 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 sai para cá. Para cá não vai, porque o raio só não vai entrar para dentro do Sol. Sabe qual é a moral da história? A gente tem que conversar com as professoras da pré-história, da pedagogia, dizer que elas devem ensinar as criancinhas a desenhar o Sol assim, e não assim, porque assim é mais correto, ok? Agora, o que vocês acham? Vocês acham que de fato os raios do Sol chegam paralelos na Terra? Com certeza. Perfeitamente paralelos. Sim? Todo mundo concorda com o colega ou tem gente que discorda? Não, eu acho que não. Não. Tem um que diz que sim, outro diz que não. E quem acha que chega paralelo, levanta a mão. Você tem que levantar a mão. Você diz que chega. Quem acha que não chega paralelo, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Perfeitamente paralelo que a gente está aproximando. Isso é que eu falo, então essa história de Natal está errada, né? Tá certo? Os raios não chegam paralelos. Se você pensar um pouquinho, qual a diferença do Sol para a lanterna do celular? A distância. A distância. Mas o Sol ainda é uma grande lanterna de celular. Né? A gente consegue pegar e manipular.
Sol? Sol. Altera, menino. Consegue fazer o Sol ficar parado assim, paga agora? Não. Lanterna dá, o Sol não. O Sol você tem que esperar de girar, né? Bem, o fato é que não chega perfeitamente parado. Não chega. Certo? Não chega. Diga. Eu pensei assim, eu pensei na minha pessoa. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o sol, eu vou receber o centro da bolinha e vou receber também dos lados, assim. Então, não sai só chega na minha pessoa, chega tanto assim, se verticalmente, como chega. Perfeita colocação. Fazer um desenho aqui. Está aqui a Terra. Você está aqui, tá vendo? Essa bolotinha é você. Pois é, você. E o Sol ainda é não sei quantas vezes maior do que a Terra. Meu desenho está completamente fora de escala. Tá certo? Cada pontinho aqui na superfície do Sol está mandando raios solares para todas as direções. Tá certo? Tem raios solares que vai chegar na sua cabeça. Tem raios solares que não vão chegar na sua cabeça. Tá certo? Por exemplo, esse pontinho aqui, ele está emanando raios na direção desse semiplano, mas esses raios não chegam até você. Certamente esse raio, esse pontinho aqui, vai emitir raio de luz que chega lá até você. Eu pergunto para vocês, qual é, ó, esse não manda, esse não manda, esse não manda, qual é o primeiro ponto da superfície aqui do Sol que manda um raio de luz na sua cabeça? Aonde que está esse pontinho? Aonde? O ponto tangente do Sol. Não, é cada se você É só marcar o primeiro ponto. qualquer um marque lá. Venha, Por favor, Guilherme. a sorte favorece os bravos. Se estiver errado, tá errado, gente. Se estiver certo, beleza. Se tiver certo, né? É certo. Hã? Não, 100 reais tem que desenhar aqui. Eu posso desenhar um pouco. Tá saindo sem já, né? Tá no os juros, né? Vocês não vão ser futuros professores? Já somos. Já são? Então tem discussão. Então vem cá, velho. Então vergonha do quê? Não vai embora, professor. Não conseguiu gravar aí, não. Nós estão bem? Querem uma água? Não, Comida? se tiver água, deixa eu ver. Se tiver água, deixa. Não tem coffee break? Não, não tem um coffee break. Você vê se tem um coffee break. Você toma uma comida. Dá um gato, né? Pra vai vazar e acaba o lado. Quem quer vir aqui desenhar a parte? Não, ele não vale mais, ele já ganhou o brinde. Eu dou outro brinde aqui. Quem que vem aqui? Qual é a pergunta? Faça aqui. Vem. Por favor. Não, eu venho você. Não, pessoal tímido, né? Nossa. Ninguém. Qual é a pergunta? A pergunta é assim, vou fazer de novo. Cada pontinho da superfície do raio, da superfície do Sol, está mandando raios nessas direções. Esse pontinho manda os raios nessa direção, mas nenhum raio atinge você, porque está do lado de cá. Esse pontinho certamente manda um raio que atinge você. Eu quero saber assim, não manda nenhum raio para você, não manda nenhum raio para você. A partir de que ponto da superfície do Sol tem um raio que vai até você? Eu quero saber. No meio aqui, embaixo. É igual o negócio do Sim, embaixo. Não. Sim.
Sim, esse pontinho aqui. Não, professor. Ou de baixo. Ou de trás é uma superfície esférica, então tem que ser um círculo. Ah, eu vou simplificar para você nessa sessão. Mas concordo com você que teria um. Exato. Mas vamos nos restringir a esse caso. Esse pontinho aqui. Qual é o raio que atinge você lá? Qual é o raio que atinge você? Todos. De qualquer lugar. Ah, é? O primeiro raio não sai tangente? Exatamente isso. Como que ele vai chegar até você? Concorda que esse ponto não funciona? Ele está mandando raios para cá. Ó. Nenhum deles chega lá. Então, professor, tem que ser um ponto lá, o ponto lá do Sol vai ser um ponto de tangência de uma origem de você que tangencia o Sol. Perfeito. Bem. Exatamente. Veja, professor, assim. É semi-reta. Aqui assim. Esse pontinho aqui, né? Isso. Onde aqui Ou lá do outro lado, né? forma B, ou do outro lado. Forma com 2 pontos. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Certinho. Cadê o Salomão do colega? É que eu estou impossibilitado aqui, porque foi um acidente Aqui ambiental. é ponto lá da metade passou já. Então qualquer coisa nessa escala. No ponto de tangência. É exatamente isso. É o raio que emana lá de você, ou que chega em você, que é tangente ao seu. Se você andar um pouquinho para cá, os raios vão atingir mais você. Nessa faixa aqui, a bola. Você está aqui. Faz isso. todos os pontos mandam um raio que chega até você. Aqui, Tá certo? Então, como o professor disse ali, os raios não são paralelos. Tá certo? Agora eu pergunto para vocês. Esse ângulo aqui, entre o raio, o primeiro raio que chega até você, até o último raio que chega até você. Quanto que é esse ângulo aqui? Quanto que vocês acham que é esse ângulo aqui? Aí tem que saber a distância, né, da Terra para o Sol. Daria para calcular. Você tem que saber o raio do Sol. Porque aqui tem um triângulo retângulo, né? Ó. Triângulo retângulo. Tá certo? Se você souber essa distância, se você souber O raio do Sol, o raio do Sol, aí calcula. você tira esse ângulo, né? Ok? Mas eu queria um chute. 27 graus? É não. Dá menos de 1 grau. Menos de 1 grau, quanto? 0,1, 0,01, 0,0000. Sei lá. 30 minutos de 1 grau. 30 minutos de 1 grau. Meio grau. É a bola. Professor. Hã? É muito E aí? longe. Acho que é menos que isso. O que vocês acham? Se fosse 27 graus, seria razoável supor os raios serem paralelos? Se fosse 27 graus? É que você tem que tomar cuidado, que esse meu desenho não está em escala, né? Porque o Sol teria que estar bem mais longe no desenho fiel e ele seria bem maior, né? Ok? Então aqui pode até parecer ter 27 graus, mas o desenho está fora de escala. Tem gente que acha que é menor do que meio grau? Pois é, dá aproximadamente meio grau mesmo. É meio grau. Eu já ia calcular, que estava procurando a distância. Meio grau. Você tem uma diferença de meio grau. Você pode supor que é paralelo? O que vocês acham? Sim. Bom se fosse zero, né? Mas zero não é. Tem uma diferença de meio grau. Ok? Se a distância então é o Sol, esse é o raio do Sol.
Vamos pular o C das projeções paralelas, porque acho que não vai dar tempo, né? Ó, tá aqui, né? Esse desenho eu já mostrei para vocês. Então esse desenho eu já mostrei para vocês. Deixa eu apagar a luz para vocês verem melhor. Então esse aqui é o da lanterninha, tá vendo? Tem um triângulo ali. Esse aqui é o ponto que representa a posição da lanterna. Ele emite raios que interceptam o triângulo em questão. Aí você vê a sombra. A gente indica essas construções lá no guia do professor, no capítulo de projeções. Inclusive a gente fez essas construções do GeoGebra de forma que elas possam ser abertas no celular. Então isso aqui você pode ter um link lá, você abre inclusive no celular. E por que a gente recomenda que isso seja feito com o GeoGebra, né? Imagine você estudar geometria espacial, uma figura que é estática. Figuras que são estáticas podem gerar ambiguidades, como nós vamos ver. No GeoGebra, você consegue visualizar a cena de vários ângulos. Então, perceber a cena de vários ângulos te dá uma compreensão melhor da cena que está sendo exibida. Tá vendo? Ó, aqui você pode ativar um raio extra. Tá vendo aqui, ó? E você pode andar com esse raio aqui, tá vendo? Esse ponto do triângulo, ele é projetado nesse ponto da sombra. Esse ponto do triângulo é projetado nesse ponto da sombra. E aí o que você pode fazer também aqui, ó, é ativar o rastro. Quando você ativa o rastro, ele vai gerando cópias, tá vendo? Então você tem muitos raios emanando lá da fonte do celular. Esses raios determinam a sombra desse triângulo. Ok? Isso para o triângulozinho, né? Vamos ver para o cubo. Tá vendo o cubo aqui? Então, ó, a lanterninha manda raios de luz. Esses raios de luz interceptam o cubo e geram a sombra no anteparo. Esse quadrado aqui, ele é sombra de quem? Esse quadrado aqui. Do que está atrás, da face atrás. O que está na frente ou o que está atrás? Está atrás. Está atrás, tá vendo ali, ó? É o que está atrás. Sim? Aqui você também pode colocar um raio auxiliar, né? Tem como acessar pelo celular o seu site. Aí tem um capítulo. Tá vendo? Ok? Vamos ver agora as projeções paralelas, que são os raios do Sol. Tem um segmento também. Deixa eu mostrar o segmento. Qual o site do livro aberto mesmo? Um livroaberto.1. É Tá vendo aqui a projeção de um segmento? Esse aqui é o ponto médio, mas o ponto médio não é projetado no ponto médio do segmento. Isso. A gente consegue ver daqui. Tá ok? Vamos ver para as projeções paralelas. Vamos começar com um triângulo. Então, os raios do Sol chegam paralelos, tá vendo aqui, ó? Paralelos a quem? Paralelos a essa direção. Aqui você pode mudar a inclinação dos raios do Sol, tá vendo?
E a direção aqui também. Será que o baricentro do triângulo é projetado no baricentro da sombra? A gente viu que para as projeções em perspectiva, a resposta é não. E para as projeções paralelas, vamos dar uma conferida? Como é que você mexe? Tá vendo ali? O baricentro do triângulo. Vamos ver agora o baricentro da sombra. Tem que mudar a cor, né? Senão eu não vou ver. Tem que mudar a cor do triângulo. Tá vendo o baricentro da sombra? Será que quando eu traçar uma reta paralela a essa, passando por essa, vai interceptar aqui? Vamos ver se tem aqui. Reta paralela a essa passando por essa. Deu certo. Viu? Então, o modelo abstrato está respondendo uma coisa que a gente ficou com dúvida na parte concreta, né? Então, o baricentro do triângulo sempre vai ser projetado no baricentro da sombra. Você pode dizer, não, mas isso só está acontecendo com esse triângulo, né? Dá para fazer uma prova, ok? Mas você pode testar a sua conjectura aqui, né? Ó, movendo. Ok? Muito bem. Por que o outro não deu mesmo? O anterior? Você fez por inspeção, né? Então você pegou um triângulo, achou o baricentro, projetou e viu que não dá. Então é inerente à própria geometria. Tá certo? É. Vamos ver agora no cubo. Está vendo aqui a projeção do cubo? Olha que interessante. No cubo, as arestas que são paralelas, na sombra estão o quê? Paralelas. E isso, ó, independentemente de como os raios do Sol chegam. Então, as projeções paralelas preservam o paralelismo. Está vendo aqui? Sim. Vimos. Então tá aí que eu falei, né, no celular. Então você pode rodar isso dentro do celular. Isso aqui eu gravei no meu celular. Isso aqui, ó. Isso aqui eu gravei no meu celular. Tá? Eu acho que o celular é uma ferramenta muito frequente agora, né? Acho que quase todo aluno tem um, né? Tá certo? Esse aqui é um vídeo de um médico indiano, que ele faz uma pesquisa para mostrar como que o movimento é importante em geometria. Então, tem pessoas que nascem cegas e ganham a visão já adultas, tá certo? E não sei se vocês já pensaram nisso, como que você aprende a ver, né? Porque, por exemplo, como que eu sei que essa garrafinha ela começa aqui? Como que eu sei que isso é parte da garrafa e não é parte da mesa? Como que eu identifico os contornos? Isso é um aprendizado. Se você nunca viu, né? Você está lá com seus 16 anos, nasceu cego,
e aí aprende a ver, ganha visão, você tem que aprender a ver. Né? Tem que ter um treinamento, que vem um monte de estímulo visual, você tem que saber lidar com ele. A gente não percebe isso, porque desde pequenininho é um treinamento que vai vindo, né? Mas para quem ganha visão adulto, você tem que fazer esse treinamento. E uma das técnicas que o indiano usa é ter objetos se movendo em torno de outros. Então, se você tenta ensinar as pessoas com desenho estático, elas têm muita dificuldade. Quando você começa a mexer os desenhos, elas compreendem melhor. Então, nessa palestra TED, né, o médico fala disso. Né? Aliás, ele fala uma coisa que é mais surpreendente. Né? Na Índia, até uma certa época, se você nascesse cego e tivesse com 16 anos, você saía da fila de transplante para ganhar a visão. Porque supunha-se, né, que você não conseguiria aprender a ver, aprender a identificar os estímulos. Né? E o que ele mostrou é que não. Existe uma técnica, mesmo pessoas adultas que ganham a visão depois, conseguem ser ensinadas a ver. Né? E o movimento é fundamental. Então, por isso que aprender geometria com algum tipo de artefato que permita você olhar, observar em várias posições, é uma ordem de grandeza melhor do que tentar aprender geometria num desenho estático no quadro ou no livro. Né? Ok? Isso já mostrei também. Já mostrei também. Sim. Entendemos? Cadê a professora? Eu não estava aí, eu ia falar de interdisciplinaridade, hoje ela não veio. Primeiro que quem pintou esses 3 quadros é o Magritte, que é aquele mesmo do cachimbo lá, né? Isso não é um cachimbo, é o mesmo pintor. O que chama a atenção nesses 3 quadros? O que chama a atenção nesses 3 quadros? A visão converge para um ponto. Visão que é externa. Está externa. Os 3 de cima, tá? Sim. Ó, eu vou passar a lista. Uma perspectiva ao contrário. Você está no plano olhando para outro lugar. Opa, desculpa. Vocês colocam um número e o seu nome. É importante o número que eu vou sortear um livro no final, tá? Como que é? Por que qual o parágrafo desse quadro, desse quadro, desse quadro? Esse aqui está externo. Como que é? Está externo. Sim. Olhando está. Ah. Limitada. Alguém tem alguma opinião? Vocês observaram que é um quadro de um quadro? Isso aqui, o que isso aqui é? Pedestral. São um tripé. O que esse tripé está segurando? Um quadro. Eu não tinha visto. Então, estou chamando a atenção. Aqui tem um tripé que está segurando um quadro, aqui tem um tripé que está segurando um quadro, aqui tem um tripé que está segurando um quadro. Tá certo? Aí qual é o barato desses quadros? Qual é o barato? Qual é o X, né? Qual é o... Saber quando a imagem. Exatamente. Saber quando a imagem de fundo. Então, esse é um desejo dos pintores. Eu quero fazer um quadro tão perfeito que se eu colocar ele aqui, você não vê que é um quadro. Tá certo? Porque Você está omitindo também o que tem lá.
Pode ser também. Porque às vezes tem algo que, assim, o projeto é o que eu queria que estivesse. Um exemplo tosco. Às vezes é um farol do lado de cá, uma ilha, uma coisa ali, eu não quero, eu quero que seja uma opção. Então você dá. Pode ser. Aqui pode ser. Mas o intuito dele era assim, né? Como que você integra? Você não vê, aliás, vocês não viram, né? Vocês não viram, né? Que existe uma transição entre um quadro e um pano de fundo. Como que eu faria um quadro desse? Daria para fazer um quadro que se eu colocasse aqui, você não perceberia a diferença entre a realidade e o quadro? Como que você faria tal desenho? Pois é. Aí entra a projeção em perspectiva também, tá certo? As atividades que vocês fizeram foi de sombra, né? Você tem a lanterninha, tem um objeto, vai no raio de luz e vai até uma trepada. Quando você vai querer fazer um desenho, por exemplo, você está vendo esse cubo aqui. Você quer fazer um desenho de um quadro, e quando você põe aqui, a pessoa não vê diferença entre o cubo de verdade e o quadro que está aqui. Se você colocasse o quadro, você ia ver a mesma coisa. Se você tirasse o quadro, você ia ver a mesma coisa. Como que matematicamente você construiria esse desenho? É exatamente a mesma ideia das sombras. Está aqui o ponto que você quer representar no quadro. O que você faz? Você traça uma reta ligando o pontinho do objeto ao olho do observador. Essa reta vai interceptar um quadro nesse ponto. Então aqui você vai ter que colocar um pontinho. Tá certo? Para cada ponto do cubo, você liga um segmento de reta até o olho do observador e marca aqui no ponto de interseção. Se você unir todos esses pontos, o que você vai ver? Se você colocar ali, exatamente, você não vai perceber a diferença entre o quadro e a realidade. Tá certo? Então isso é bacana, por quê? Porque projeções em perspectiva já estão modelando duas situações diferentes. O estudo das sombras e a pintura de quadros. Ok? Quer ver um outro lugar onde projeções em perspectiva aparecem? Aparecem nas câmeras escuras, na fotografia e no funcionamento do seu olho. Tá certo? Então, simplificando muito, né? A entrada aqui do seu olho, você pode imaginar que é um buraquinho. Como que o seu cérebro, como que a câmera registra, né? Uma imagem. Você pega um objeto, ele emite um raio de luz que passa pelo buraquinho. Então esse pontinho que é registrado na fotografia. Esse pontinho que é registrado na fotografia, assim vai. Então projeções em perspectiva modelam sombras, como que você faz um quadro que se confunde com a realidade, e modelam também o que? As câmeras fotográficas ou o funcionamento do olho. É por isso que você estuda projeções em perspectivas como uma representação importante e não outras representações. Porque a projeção em perspectiva, ela é uma ferramenta matemática que modela várias situações. Ok? Então aqui tem um desenho, tá vendo? Dependendo de onde está o objeto, se ele está atrás do plano, você está entre o plano e o observador, ou se está atrás do observador, você tem um tipo de projeção, né? Aqui vai ser a pintura. Quando ele está aqui é sombra, quando ele está aqui é a fotografia. Ok? Tem um nome específico, científico, para os três tipos de perspectiva? Se chama tudo de projeção em perspectiva. Interna, externa, não tem isso não. Projeção em perspectiva. Essa habilidade de fazer desenhos que se parecem com a realidade surgiu com o Renascimento. Tá certo?
E aí, os renascentistas, sim, que eu estava explicando. Então, os renascentistas tentaram montar esquemas para tentar fazer esse desenho perfeito. Então, deixa eu mostrar um instrumento inventado pelos renascentistas. O pintor queria pintar esse alaúde. Então, ele tinha um ajudante aqui, tá certo? Tinha um ponto aqui, que é como se fosse o olho do observador. Aí o pintor fala, esse pontinho do alaúde, aonde que vai no quadro? Aí ele pegava um fio até aqui, aonde estava o ponto que ele queria pintar. Aí esse ajudante pegava uma canetinha e segurava aqui, ó. Que seria a interseção da reta com esse plano. Aí esse aqui largava o fio, isso descia, ele pegava essa parte, colocava aqui, aí a caneta tocava o ponto onde estava o alaúde. Aí ele pegava o pontinho, colocava em outro lugar aqui, fazia outra marca aqui, pontinho aqui, fechava e assim. Certo? Ele fazia isso para muitos pontinhos. E depois fazia lá o desenho à mão dele. Mas com isso, eles conseguiam fazer coisas que a idade medieval não conseguia fazer. Que era um desenho que simulava a realidade. Você colocava, tirava, você via a mesma E mudando o ponto do observador é outra, outra imagem. É outra imagem, sim. Bacana. Esse aqui é a projeção paralela, né? Então você quer desenhar esse hemisfério. Então tem um raio que chega aqui perpendicular, tá certo? Eu quero saber aonde que esse pontinho deve ser pintado aqui. Então ele vem, tá vendo? Ó? Você pode deslocar aqui ou deslocar aqui. Aí você sobe com a agulhinha, vem com isso aqui, aí você desce. Fala, esse ponto é marcado aqui, esse ponto é marcado aqui, esse ponto é marcado aqui. Tá certo? Você fala, mas que trabalheira, né? É, mas eles ficaram famosos por conta disso. Certo? Aí eu já comentei com vocês que projeções são funções. Né? Então o que uma projeção é? É uma função que a cada ponto P do espaço R3, entre aspas, tá certo? Faz associar com um ponto do plano. Como que essa associação é feita? Você pega uma reta que tem um observador ao ponto e vê a interseção com o plano de projeção. Esse aqui, P', é o valor da função do P. Pergunto para vocês. Se eu tenho um observador aqui e tenho um plano aqui, eu consigo calcular a sombra, a projeção em perspectiva de qualquer ponto P do R3? Ou existe algum ponto de R3 que eu não consigo fazer a projeção? Lembrando como que é feita a projeção, né? Você escolhe um ponto, traça uma reta dando o observador ao ponto P. Essa reta vai interceptar o plano de projeção. Esse aqui é a sombra, a interseção da reta com o plano de projeção. Dá para fazer essa construção para qualquer ponto P de R3? Ou existe algum ponto onde isso não é possível? Ah, eu vou parar ao plano. Exatamente. Bem, se você pegar esse ponto P no plano que é paralelo a esse plano, passando por O, você não vai conseguir calcular a projeção. Por quê? Porque se essa reta aqui for paralela ao plano, nunca vai interceptar. Então você consegue calcular a projeção de todos os pontos de R3, com exceção dos pontos que estão nesse plano paralelamente passando por O. Outra coisa interessante é o seguinte, né? É uma discussão que você pode fazer. Você está usando funções em geometria aqui. Então tem pesquisadores, educadores que defendem que você deva, já que é uma função, explicitar que é uma função. Tem educadores que não, esquece, vamos falar só da geometria, não vamos misturar com álgebra. Né? Eu acho que tem que realmente usar a linguagem de função. Né? Paralela é a mesma coisa, assim, olha que interessante. Como que era na Idade Média? Na projeção em perspectiva, as coisas são como você vê. A perspectiva na Idade Média era diferente. Então, vou ligar o nosso assunto com sociologia. Na Idade Média, o tamanho de
você era representado não era o real. Dependia do seu status social. Então, por exemplo, aqui, o bispo, como é mais importante, ele é desenhado maior. O padre, que desce um degrau na hierarquia, ele não é desenhado tão grande que nem o bispo, tá certo? Agora o meinho já era pequenininho, tá certo? Então, o seu tamanho no quadro medieval não era determinado pela lei da perspectiva, pela lei da realidade, pelo tamanho real. Era determinado pelo seu status social. Né? Então, o Renascimento quebrou com tudo isso. O Renascimento não é como você vê, né? César aqui também, né? Os operários são desenhados pequenos, enquanto os reis são gigantes. Né? Então, tem uma ideologia aí por detrás. Que eu acho bacana, né? Relacionar essa parte da geometria com questões sociais. Muito bem, vamos fazer a atividade 7. Todo mundo tem a folhinha? Vamos pegar a atividade 7. 7. Quem não tem a folhinha, eu tenho uma sobrando. Quem não tem, fica com quem tem. Estou andando para o desenho, né? Vou abrir o GeoGebra para vocês verem. Você desenhar todas essas retas, que figura você vai obter? Aqui é um Está ali um círculo. Esse círculo ele está paralelo ao plano. Isso. Tem que ter essa observação. Né? E a reta que liga a lanterninha do celular ao centro do círculo é perpendicular ao plano. Qual que vai ser a sombra desse círculo nesse plano? Outro círculo. Vai ser outro círculo. Sim. Se para cada... Bom, por que eu vejo isso? Né? Você vem aqui, não. Vamos lá. Vou rastrear isso aqui. Tá vendo? Você pega cada pontinho. Tá vendo? Uhum. Agora a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Se eu unir todos esses raios de luz, o que eu vou ver? Os raios de luz. Se eu unir todos os raios de luz, o que eu vou ver? Um cone semicone. Um cone. Mais um cone. São dois desses. Um efetor. E é um semicone. Olha lá, tá vendo ali? Um cone. Tá certo? Tá tranquilo para todo mundo? O que pede a próxima questão? No caso de ser um quadrado. Qual que vai ter a projeção de um quadrado? Outro quadrado. Outro quadrado. Outro quadrado, tá vendo aqui, ó? E se eu unir todos os raios de luz usados para determinar o quadrado, o que eu vou ver? Uma pirâmide de base quadrada. Estão vendo ali? Isso é um ponto.
Eu posso chamar essa pirâmide de cone também? Não. Ou as cônicas vêm do cone? As cônicas vêm do cone. As cônicas vêm do cone. Isso é um cone, você pode chamar de um cone. Isso é um cone. E qual é a próxima pergunta? Se os feixes forem paralelos, projeções paralelas. Se as projeções forem paralelas, então aí é outra, né? Eu acho que eu não tenho esse pronto aqui. Bom, vai na imaginação agora. Se eu desenhar os vários feixes de luz, o que eu vou ver desenhado aqui? Um cilindro. Um cilindro. Um cilindro De circular. altura infinita. De altura infinita. E se for um quadrado, o que eu vou ver? Um prisma de altura infinita. Eu posso chamar um prisma de um cilindro? Esse prisma de cilindro? Não sei, se a pirâmide é um cone, o prisma deve ser um cilindro. Posso chamar também de cilindro. A definição mais geral de cilindro é essa. Você pega uma curva no plano, pega uma reta, e aí você desenha cópias dessa reta, passando pelos pontos da curva paralelas a essa. Essa curva, no caso ali, Pode ser um quadrado, pode ser um círculo, pode ser uma minhoquinha. em qualquer geometria, qualquer curva, Qualquer qualquer curva. geometria. Você chama geometria euclidiana. Né? Então, mas Porque paralelo aí geometria euclidiana já começa a ficar. Vamos pensar na euclidiana. É um cilindro. Essa é a definição mais geral de cilindro. Se você for na Wikipedia e perguntar assim, né, o que é um cilindro, eles primeiro vão dar os exemplos canônicos e vão dizer, olha, a definição mais geral é essa. Você pega uma curva no plano, pega uma direção, para cada ponto da curva do plano você desenha uma reta paralela à reta dada. Isso é uma superfície cilíndrica. Sim? Boa. Esse eu vou pular, mas tá vendo, ó? Você tem que usar a geometria em perspectiva para fazer os desenhos no chão, escola, né? Se você fosse desenhar a escola como desenharia no papel, a pessoa que está no carro vai ver completamente deformado, titiquinho. Para que você no carro veja escola normal, no chão você vai ter que desenhar distorcido, né? Isso também aparece no jogo de futebol, né? Então, não sei se vocês já observaram isso, que as propagandas no jogo de futebol, elas são colocadas distorcidas. Por que elas são colocadas distorcidas? Para onde tiver a câmera transmitindo o jogo, isso apareça certo. Então aqui, a câmera está vendo o furna certo. Mas esse rapaz aqui, ó, ele vai estar vendo completamente distorcido. Tá certo? É uma outra aplicação, né? O quanto que você tem que distorcer para ficar certo? Você tem que usar essa geometria, essa projeção em perspectiva. Tem gente que usou projeção em perspectiva para colocar informação sensível. Vocês estão vendo um objeto esquisito aí? O quê? Vocês estão vendo um objeto esquisito aí? No chão. No chão? O que tem no chão? É Um objeto esquisito. Aqui tem a cabeça do esqueleto. Você teria que olhar assim, você teria que imprimir isso e olhar bem assim, ó, colocar o papel bem assim, para você poder ver a caveira. Aqui também, ó. Aqui tem um material pornográfico. Então, a projeção em perspectiva foi usado para codificar material pornográfico, né? Então, você não consegue identificar, né? Como é que faz para pegar a cadeira? Bota o papel lá. Eu devia ter trazido ela. Você teria que imprimir isso, então você imprimiu, tá certo? Aí quando você olha assim, você não vai ver a caveira, né?
Mas se você pegar a folha de papel e inclinar assim, ó, e ver assim, você vai ver a caveira direitinho. Aqui também, né? Aqui tem uma cena pornográfica para a época, tá certo? E a única maneira de você ver isso sem distorção é imprimir isso aqui e pegar a folha e ver assim. Aí você vai ver a cena pornográfica. Isso aí é um desenho medieval, tá certo? Então, o pessoal codificava material sensível usando geometria, né? Tá certo? Aqui eu vou dizer o que tem. Vocês vão lá no livro aberto, imprimem a folha, peguem a folha e olham assim, aí vocês vão ver o que tem aqui. Também um material sensível. Aliás, eu descobri que o tipo de sensibilidade explorada nesse desenho era um fetiche medieval, né? Tinha um monte de pintura medieval que mostrava o que tem aqui, né? Tá certo? Alguém faz um chute do que tem aí? Se alguém adivinhar o que tem aí, eu dou um livro. Alguém me conta técnica, eu perguntei ali, ó. E o que mais? O que ela está fazendo? Eu acho que você vai Você ganhar. falou que era pornográfico. Não, eu falei que era sensível. Material sensível. Mostrar que o nome é agregado do Ele ó, tem um pé ali, uma perna dobrada, a pessoa está agachada aqui. Nada pra lá. E o que ela está fazendo? Eu acho que eu sei. Aí quem me disser o que ela está fazendo, ganha o livro. Tá ok? Não, ok. Levanta a mão e fala para ganhar o livro. Eu acho que ela tá deitada, que ela tava falando de deixar. Não, não está deitado. Deixar na nada, não tá uma série. É um negócio meio estranho ali de lá de tela ali. Eu acho que é o número 2 mesmo. Muito bem. Ó, mas eu visualizei quase tudo. Ah, mas eu falei que esse livro. Vou fazer que nem Abraão. Eu vou pegar o livro, dividir ao meio e dar metade. Não vai contar. Obrigada. Parabéns. Fazer o número 2 é um fetiche medieval. A gente não vê isso, né? A mídia, os livros não mostram isso. Mas historicamente as pessoas gostavam de fazer evento de pessoas fazendo número 2. Certo? Aí eles acharam isso sexual. Sim. Esse termo, né? Uma pessoa defecou. Eu não vou deixar ninguém triste. Então todo mundo vai ganhar uma lembrancinha. Eu vou explicar agora a lembrancinha. Certo? Você ganha 2. Quem pegou um pode levar mais um. Tá! Laboratório. Isso é uma falta de. Sim. O que você. Todo mundo já recebeu? Dá uma. Vai pra pegar um só, hein? Vai pra pegar um só, hein? Se alguém ficar sem, tem alguém que pegou mais de um. Ai, meu Deus. Não, mas eu acho que é uma pessoa. Tá aqui, ó. Falta aqui atrás. Sim. Sobrou? Todo mundo ganhou um, né?
transformar em tudo. Para não ficar triste. Vocês ganharam é um objeto especial. Se vocês recortarem, então vocês têm que recortar aqui, tá vendo? Vocês recortam, dobram aqui no meio, essas instruções não tem isso, tá certo? E aí você junta com o durex, vai formar um objeto assim, ok? Esse objeto, ele tem uma propriedade curiosa. A propriedade curiosa é a seguinte. Depois eu vou mostrar um vídeo para todo mundo perceber, né? Você colou, né? Tá ok? Aí, se você abrir ele assim, tá certo? Não pode vir assim, né? Tem que abrir ele assim. Você abre como se fosse um cilindrinho, né? Aí você vai olhar o objeto assim, 45 graus, tá vendo? Eu aqui, na hora que eu olho o topo, eu estou vendo uma coisa que lembra um quadrado. Enquanto você está vendo uma coisa que lembra um. Tem dois negócios. O contorno. Sim, normal. Normal. Olhando de frente, eu vejo normal. Sim. É o que você está vendo agora. Uma coisa que lembra mais o quê? Um quadrado. Aí sim, sim. Em cima um quadrado. E aqui você vê uma coisa que lembra o quê? Um círculo. Sim. Isso. Então esse é um objeto assim, ó. Se você colocar ele, se você está com um espelho aqui, com o seu celular filmando, né? Você vai estar vendo aqui um quadrado, enquanto que no espelho você vai estar vendo um círculo. É um objeto que de um lado parece um quadrado e de outro lado parece um círculo. Por causa da dimensão que você sabe. É mais um pouquinho, né? Que é o contorno de cima. Do alto, você acaba considerando essa parte. É só. Sim, mas assim, se eu enxergo aqui do alto, eu sei que tem essa parte. Por isso que eu falei seguindo, por causa da parte redonda de cima e embaixo. Virando. Mas por qual? Aí eu Mas se vou fosse saber. assim, Aí olha só, num certo museu tem aquele objeto ali, tá vendo? Em cima, que parece um bambolê quadrado. E aí esse objeto funciona assim, lá no museu. Quem está de um lado vê um quadrado. Quem está do lado oposto vê um círculo. Vou mostrar o vídeo para vocês. Vou mostrar o vídeo para vocês. Vou mostrar para vocês. Viram? Vamos voltar, hein? Ó, de novo, hein? Pronto? Viram? É o mesmo. Vocês estão levando uma versão miniatura disso aí. Agora eu pergunto para vocês. Como que eu construo um objeto desse tipo? Como que eu construo um objeto que de um lado parece um quadrado e de outro lado parece um círculo? Ou um objeto como vocês acabaram de levar, né? E olhando daqui eu vejo um quadrado e olhando daqui eu vejo um círculo. Como que eu construo esse teto para que de um lado pareça uma coisa e de outro lado pareça outra? Como que eu faria essa construção? Alguém tem alguma ideia? O que a gente viu na oficina. Pois é, não, parte de eu como referência que eu quero ver ou não? Então você tem que construir esse objeto. Então veja, do seu ponto de vista, você deve estar vendo no teto aqui, no telhado, um círculo. E eu vendo um quadrado. Agora se eu virar aqui, você deve estar vendo uma coisa com um quadrado. E aqui um círculo. Não perfeito, não, mas dá para ver a distinção disso para aí.
bem distinto, né? Como que essa curvinha aqui, como que ela é determinada matematicamente? Como que eu faria isso? Concordo que não é qualquer coisa que eu posso reportar aqui, né? Como que eu tenho que reportar isso para que aconteça esse fenômeno? Alguém tem alguma ideia? Oi? Você tem uma ideia? Sim, eu já tenho. Sim, mas já não está aqui. Você está com 90% do jogo ganho. Essa é exatamente o colega disse foi o seguinte, ó. Eu li, não, está muito bem. Olha só. Seu nome é? Ramon? Ramon disse assim, ó. Pô, acabamos de ver que se eu tenho um observador e eu quero ver um círculo, eu tenho que pegar um cone. Foi como vocês estão vendo o desenho. Tem um círculo aqui, tem um pontinho, eu tenho que ver um cone. Do outro lado, eu não quero ver um quadrado, então eu tenho que pegar o quê? A pirâmide. Então, do lado de cá eu vejo um cone, do lado de cá eu vejo pirâmide. O que eu tenho que fazer com um cone e com a pirâmide para de um lado ver o círculo e de outro lado ver o quadrado? O que eu tenho que fazer com essas duas superfícies? Fazer a interseção. Vou mostrar para vocês no GeoGebra. Inclusive dá para fazer isso no celular. Vou mostrar para vocês. Embaixo vai começar o vídeo que mostra como faz isso no GeoGebra. Ou deveria mostrar, né? Tá vendo o cone ali? Foi exatamente como o Ramon disse, ó. Se você quer ver um círculo, de um lado você tem que ter o quê? Um cone. Agora, do outro lado, se você quer ver um quadrado, o que você tem que ter? Uma pirâmide. Tá vendo ali? Uma pirâmide do outro lado, ó. Tá vendo? Você vê um quadrado dali? E aí você tem que fazer a interseção. Essa curvinha é a interseção de um cone com uma pirâmide. E quando o olho do observador fica em cima do vértice do cone, você vê exatamente um círculo. Ele vai aproximar aí o GeoGebra, tá vendo? Está aproximando. Quanto mais próximo, né? Seu olho está quase em cima do ponto C, né? Agora ficou bem em cima. Agora, se você olhar do outro lado, você vai ver o quê? Um quadrado. Aí, tá vendo?
Agora eu pergunto para vocês. Que curvinhas são essas, né? Que curvinhas são essas? Não tem 4 alcinhas? Essas alcinhas são o quê? Tem nome? Tem nome essas alcinhas? Parábolas. São parábolas? Como você sabe que são parábolas? Chutando. Qualquer cumbuquinha para baixo é uma parábola, não. Pode ser ramo de hipérbole. Aí quem respondeu o cônjuge? Foi retirado do cônjuge. Porque olha só, Foi retirado do cônjuge. foi tirado do cônjuge. Então, essa curva era uma cônica. É. Era uma cônica. Pode ser o ramo de hipérbole, pode ser Ou um ramo de parábola. Como que eu sei se é um ramo de parábola ou um ramo de hipérbole? Depende do quê? Depende se foi transversal o corte, né? Se é paralelo ao eixo, né? Exato. Que não é, no caso. Isso é um ramo de hipérbole. Sim. Então tá aí, acabamos de usar projeção de perspectiva, geometria espacial, para explicar um objeto curioso. Um objeto que de um lado você vê um círculo e de outro lado você vê um quadrado. Cadê a lista de frequência? Cadê a lista de frequência? Passa aí para frente. Porque ela foi cortada assim. Com vertical. Se tivesse cortado na diagonal, ela teria passado. Porque nós não conseguimos imaginar que ela vai trazer uma se aproximar. Bem, o sorteio vai funcionar. Sorteio não, na verdade vai funcionar assim. Para ganhar um livro, tem que levantar a mão. Tem que levantar a mão, tem que levantar a mão, tá certo? Aí tem que vir aqui na frente e dizer 2 coisas que vocês vão levar da oficina. Eu aprendi 2 coisas que achei muito interessante e é o que eu vou levar dessa oficina, tá certo? Então, na verdade, eu vou fazer o sorteio melhor, né? Faço o sorteio e aí. Faça o sorteio da pessoa. Vou usar o GeoGebra para sortear, hein? Eu acho que é isso aí. 40, 50. Se não, vai comigo isso aí, né? Quantas pessoas tem aqui? Qual é o último número aí? 41, todo mundo acertou? Então, o GeoGebra tem essa função chamada número. O GeoGebra, se você usar essa função, número aleatório, 1 até 41, ele vai sortear. Ele vai sortear um número que está entre 1 e 41. Com distribuição uniforme, tá certo? Não é que ele vai dar preferência a um número com relação a outro. Se a pessoa não quiser vir aqui na frente, fica tímida e dizer 2 coisas que aprendeu vai levar da oficina, aí eu sorteio o outro, tá certo? E o sortudo ou sortuda é Maria Ederiza. Maria Ederiza. Ela já disse que Perdeu o som. Era 3 segundos, 3 segundos já era. Ué, quer vir aqui para ganhar um livro? Tem que dizer 2 coisas que você vai levar dessa oficina. Sim, eu aprendi isso nessa oficina.
Aqui na frente. Posso falar aqui ou? Porque senão você vai ter que nadar aí, vai ser difícil, né? Então vai lá. Posso falar qualquer coisa que eu Tipo assim, eu vim dessa oficina e aí o que eu aprendi, que assim, que eu falei, gostei de ter aprendido. Você pode dizer assim também, eu não gostei de nada, né? Pode não valeu nada, pode dizer também. Continua ganhando o livro, né? Posso falar? Pode. Bom, primeiramente eu achei muito interessante esse mini curso, porque a gente sabe que atualmente a matemática ela ainda é muito tradicional. E com esse mini curso deu pra ver que dá para dinamizar a matemática utilizando sombras, nas formas geométricas. E outra coisa que eu achei muito importante foi porque eu sou aqui do Ceará, mas eu estudo na Paraíba. E foi muito importante para mim escutar a opinião de todos, assim, de todos os lugares que estão aqui presentes, né? E só. E essa opinião foi naquelas discussões que a gente fazia? Isso. Foi importante escutar o ponto de vista de cada um. Muito bem, parabéns. A feliz ganhadora do livro. Muito bem, obrigado. Hã? Não, o outro eu dei pro professor ali. Ele respondeu. Bem, são 13h20, eu acho que tá bom. Tá certo? Agradeço a presença de todos.